pessoal, espero que todos estejam bem. Professor Rafael Fernandes na área novamente, mais uma aula de geografia. Vamos falar hoje sobre a evolução da população brasileira. Dando continuidade ao que nós estamos desenvolvendo no bimestre. Bom, gente, essa é uma aula muito interessante porque vocês vão entender um pouquinho como que a população brasileira evolui, né, durante o século XX, começo do século XXI. Que pouquíssimas políticas públicas foram realizadas nesse período. E essa aula, ela casa muito com a aula sobre industrialização brasileira. Muito, né? São dois temas que eles casam porque, assim, a população, o fato, né, do Brasil ter se urbanizado e tal, vai estar profundamente relacionado com a questão da industrialização. Então, para explicar a demografia, a gente também, né, precisa daquelas aulas, né, daquela parte lá. Então, assim, quem tiver dúvida, quem não tiver visto ainda, tal, dá uma olhada no vídeo lá para vocês darem uma compreendida e terem uma ideia das mudanças que foram acontecendo no nosso país aí no decorrer dos anos. São uns videozinhos meio longos e tal, mas vai vendo com calma, que vai na tranquilidade. A gente tem que lembrar o quê, pessoal? 1940 vai ser o primeiro ano que nós vamos analisar nesse material, tá? Que nós já vamos começar a falar já a respeito dele. Em 1940, gente, para vocês terem uma ideia, a população do nosso país era de aproximadamente 41 milhões de pessoas. 41 milhões de pessoas só, professor, em 1940, só. Só que para vocês terem uma ideia, em 1900, a população do nosso país era, em média, tá, era por volta de 17 milhões e 500 mil pessoas. Então você sai de 1900 para 17 milhões e 500 mil pessoas, para 1940 com 41 milhões. Então a população, ela mais do que dobra nesse período. Então, assim, o crescimento populacional vai ser muito grande entre 1900 e 1940. E por que ele vai crescer? Porque Deus quer? Não só por causa disso. Né? Vai crescer devido a alguns fatores, né, que permitiram com que, principalmente, as taxas de mortalidade infantil elas não fossem tão elevadas como eram no período anterior. Tá? Onde você tinha um problema da mortalidade no Brasil, era muito mais a mortalidade infantil. A população morava, no começo do século XX, predominantemente na zona rural. Ela não tinha acesso ao hospital. Tá? Quem tinha acesso ao hospital, mesmo o hospital público, era cara que mora na cidade, que tem dinheiro, que é rico. Nesse negócio, nesse período era muito comum falar isso, né? Ah, o cara mora na cidade, ele é rico, né? E quando você vai, por exemplo, para a casa da sua avó, a casa da sua tia, tá? Até hoje eles falam isso, né? Ah, esse é de São Paulo, ah, vocês são ricos, né? Nossa, o pessoal acha que aqui em São Paulo os caras estão nadando na grana, né? Que é uma imagem que o pessoal que mora nas áreas do interior do país tem. Né? Por tudo que principalmente a mídia mostra. Então eles têm essa ideia, né, na cabeça. Mas, gente, então assim, tinha parto em casa, tinha a figura da parteira, né, você não tinha acesso ao hospital, você não tinha acesso a saneamento básico na maior parte do país, então você não tinha acesso à água abrindo a torneirinha, saindo água potável. Você pode falar que o gosto da água é ruim, a qualidade não é boa, tal, mas está saindo aguinha da torneira, né? Você não precisa ir lá no rio pegar água, muito menos, né, encontrar um poço artesiano, né, de um vizinho, tá, e ir lá pedir água para você conseguir usar. E ter essa água. Não, você não precisa disso hoje. Né, na maior parte do território e na área urbana, é claro, você tem problemas até hoje ainda? Tem, claro que tem, professor. Não dá pra falar que todo mundo tem acesso à água, mesmo numa cidade como a nossa. Não, não tem acesso à água. Né? Mas para quem está assistindo esse vídeo, se tem condição de ver esse vídeo, tem condição de ter acesso à água. Pessoas que não têm acesso à água nem condição a acompanhar material como esse terão. E provavelmente jamais terão.
São pessoas que não vão ser incluídas digitalmente, até porque são pessoas que são invisíveis até mesmo para o governo. Mas vamos lá. Então, gente, nesse período, quando a população começa a migrar para as cidades, você vai ter uma grande expansão, né, nos centros urbanos das redes de esgoto, tá? E principalmente também para o fornecimento de água encanada. Então, acesso à água encanada e a expansão na rede de esgoto permitem com que as pessoas, né, principalmente nos grandes centros urbanos, tenham acesso à água tratada. O destino que essa rede de esgoto vai ter é que ela é muito questionável, né? Ainda mais numa cidade como a nossa, né, que até a década de 60, não sei se tem algum pai que está vendo esse vídeo aí, ou algum avô tal, mas assim, no caso do meu pai hoje tem mais de 70 anos. Né? Só que meu pai não tem mais de 70 anos, não. Eu tô viajando, né? Chamei o cara de velho na cara dura, né? Meu pai vai fazer 70 anos em 2022. Então, se ele vai fazer em 2022, ele tem 68. Você vê que é um professor bom de matemática, né? Você vê que faz a conta ali na hora, né? Que maravilha. Então, assim, 68 anos. Meu pai, ele tem relato, ele me conta que nadava no Rio Pinheiros. Então, o Rio Pinheiros, quando era criança, era um rio com água potável. Então, tinha campeonato de canoagem, né, a pessoa ia pescar no rio. O que aconteceu, gente? Por que você muda isso? A que se deve essa mudança? Primeiro, a gente tem que lembrar o quê, né, gente? Para você fornecer, para você expandir a rede de esgoto de um jeito mais porco e mais barato, o que você faz? Você vai transformar os rios da cidade em rede de esgoto, que maravilha, né? Então você começa o quê? A canalizar os rios, parte da Avenida CUPC, por exemplo, é um rio canalizado. Tá? A Avenida Roberto Marinho também, né, é um rio canalizado. A Avenida do Estado também, né? Era uma área onde tinha rios, né? Que era, na verdade, o rio Tamanduateí era o rio mais importante para a cidade, né, no começo da chegada dos portugueses aqui no nosso país. Para navegação, né? O pessoal usava, né? Então, assim... Só que, gente, para os governantes, na verdade, o rio era um estorvo, né? Então, o rio, na verdade, não foi usado de forma sustentável. Ele vai ser usado como o quê? Como esgoto. Esgoto a céu aberto. Tietê, Pinheiros e todos os rios da cidade poluídos, né? Então, assim, quando você fala na expansão da rede de esgoto, a cidade de São Paulo é o melhor exemplo disso. Né? Esgoto a céu aberto também rola, porque assim, o investimento não foi feito da forma que deveria. Você pensa, a cidade ela começa a crescer, e ela cresce de forma ordenada ou não, gente? De forma desordenada, forma completamente desordenada. Tá? Você tem um núcleo urbano que, na verdade, vai começar a inchar pelo processo de migração. As pessoas vão trabalhar nos grandes centros urbanos. E aí você pega, por exemplo, o período posterior da década de 40, com a chegada da indústria automobilística na década de 50, a mecanização vai chegar no campo também. Então, aquelas pessoas que trabalhavam no campo vão ser expulsas e vão ter que trabalhar onde? Nas cidades. E vai morar na parte central da cidade ou não? Não, e aí você vai ter origem à periferia dos grandes centros urbanos. Olha como tudo se relaciona, né, gente? Que maravilha. E aí, saindo dessa questão aí da água encanada da rede de esgoto, a gente tem também um outro ponto fundamental que foi assim, campanha de vacinação em massa. Tem uma série de doenças, gente, que no Brasil as pessoas tinham, que hoje elas diminuíram muito a quantidade. É claro, né, gente? Se você evita a mortalidade infantil,
Que é, na verdade, quando você fala em ter um filho, o período dele completar até 1 ano é o período onde você tem que ter mais cuidado, né, em relação à saúde dele, né? Sempre tem que ter a questão do acompanhamento, né, mensal ao médico, ver se está ganhando peso, ver qual é a dinâmica, né? Então, se você tem uma criança, não tem acesso à água tratada, você não tem acesso a uma rede de esgoto adequada, né? A criança ela não toma banho todos os dias, tal, né? Será que essa criança tem uma expectativa muito grande aí de sobreviver mais que 1 ano? Então, quando você começa também, né, além dessa questão da higiene, também trabalhar com questão da vacinação em massa, tá? E isso a gente pode falar, né, gente? Assim, o Brasil ele desenvolveu ao longo da história aí uma série, né, de campanhas de vacinação. Tem a turma que nega, né, que fala que a vacina não serve, não sei o que, né, aquela coisa toda, tal. Mas quando você vive em sociedade, né, gente, não dá pra você querer colocar o direito individual sobre o direito coletivo, principalmente numa questão de doença, né? Isso na minha análise, né? Na minha simples análise. Tá? Mas as campanhas de vacinação ajudam a explicar, né, a diminuição das taxas de mortalidade infantil. E também o acesso a medicamentos básicos, né, gente? Ah, e isso também vem se modernizando muito tempo, né? Você tem hoje, por exemplo, falando em medicamentos básicos, pô, a farmácia popular hoje, né, que é um programa do governo federal, é um programa importantíssimo, né, gente? E o período que ele foi criado, ele deu acesso aí a medicamentos de hipertensão, de diabetes, para pessoas que não têm condição nenhuma, às vezes, comprar um medicamento básico. Então, é claro, você permite o quê? Aumentar também a expectativa de vida, tanto da população mais nova quanto também da população mais velha, né? Isso num período mais recente. Tá? Nesse período aí, pessoal, década de 40, a expectativa de vida do Brasil era por volta aí de 45 anos, tá? Se fala em 45 anos e meio, por volta disso, em média. Sempre as mulheres com expectativa de vida maior que a do homem, tá? É importante ressaltar isso também, a mulher vivendo mais que o homem. E aí, gente, quando você diminui a taxa então de mortalidade, a população ela vai ter um aumento realmente muito grande. Como a gente viu, esse aumento, a população ela mais do que dobra nesse período então entre 1900 e 1940. Como eu falei, ela sai de 17 milhões e meio por volta disso e vai para 41 milhões. Então assim, o aumento realmente é muito significativo. Mas ainda é uma base típica de país subdesenvolvido, tá? Uma pirâmide etária típica de país subdesenvolvido. Na década de 60, o Brasil, né, ele vai se tornando cada vez mais urbano e aqui começa ainda, tá? É o início da diminuição das taxas de fecundidade. Tá? O que seria a taxa de fecundidade? Seria o número de filhos por mulher. Tá? Por que você fala por mulher, professor? Porque um pai ele pode ter 50 filhos, mas a mulher ela não pode ter 50 filhos ao longo da vida dela. Né? Ela não gera 50 vidas ao longo da vida dela. Então, por isso que você fala fecundidade. Né? O número de filhos, então, por mulher. Você começa a ter essa redução por quê, gente? A redução da taxa de natalidade, ela começa a aumentar porque o custo de vida, gente, não urbano, ele é muito maior do que era na área rural. Na área rural, quando você tinha um grande número de filhos, isso é natural, você pergunta para os avós de vocês e tal, né? Vão ter 10, 15, 20 irmãos, mas aí morreu 8, né? Então era uma coisa assim, né? Teve um monte, morreu. Era uma coisa comum para o período. A taxa de mortalidade também é muito elevada. A taxa de natalidade elevada, a mortalidade elevada também, a população nasce, morre muito, né? Aquela coisa. E aqui começa a mudar isso. Né? Porque o urbano, diferente do rural, né? Porque no rural, como eu tinha começado a falar, no rural, né? Até me perco a explicação, que loucura. No rural, você pega
uma criança, desde pequenininho, tá, ela já vai ajudar o pai, né? No trabalho braçal, já vai para a roça, né? Então, assim, você falava em casas maiores, mesmo o terreno não sendo da família, trabalhando para outras pessoas, tal, mas você o quê? Desde pequeno já ensinava já para o filho o trabalho ali. O urbano é assim também ou não? Não, urbano não. Urbano você já começa a mudar essa dinâmica. Então, o filho, na verdade, ele não é mais uma mão de obra para você como era na zona rural. O filho hoje para você, ele na verdade, ele passa a ser o quê? Um aumento no custo de vida que você tem. Claro que a gente ama, né, os filhos, é uma maravilha e tal, mas ele representa um aumento no custo de vida. Então isso vai fazer, né, com que a gente entenda, porque hoje as pessoas elas têm cada vez menos filhos. Por quê? Porque o custo do urbano hoje ele é cada vez maior. Muito grande. No passado você tem aquelas residências enormes, né? Imagina a casa de vocês, por exemplo, hoje, se você tivesse, por exemplo, 15 irmãos, né? Não dá pra gente conseguir imaginar isso, né? Você pode ter um caso ou outro, sim, pode acontecer, mas a média hoje você fala em 2 filhos por mulher, né? Que é a média do nosso país hoje. Na verdade, ela não chega a 2, né? Mas a gente trata 2 porque não tem pela metade, né? Então, para a gente ter uma ideia melhor, né? Seria uma média, você fala em 2 filhos por mulher. Mas muitas mulheres no urbano não têm filho. E se eu perguntar para as meninas hoje que estão vendo aí essa aula, também, a maioria vai falar assim, professor, não quero ter. Às vezes não quer nem ter filho. Ou às vezes quer ter um filho, ou às vezes vai pensar em ter filho só depois que terminar a faculdade, entrar no mercado de trabalho, ter uma carreira, aí sim pensar em ter filho, em constituir família, né? Então, assim, o perfil também muda, né? E começa a mudar em relação a já a década de 60 em relação a isso também, né? A mulher ela começa já a pensar numa vida à parte daquela questão só, né, de estar em casa. É o início ainda, tá? É o início. Aqui ainda você vê aquela pirâmide típica ainda de país subdesenvolvido. Então, base elevada e topo estreito. Anos 80, você já começa a ter uma mudança nesse perfil da pirâmide. Claro, não é uma mudança muito significativa, mas se você bater o olho aqui, você já grava uma mudança. A população adulta ela começa a ter um aumento maior. E a base da pirâmide ela começa a diminuir. Nesse período aqui, gente, dos anos 80, é o período onde houve um intenso processo de migração, principalmente para os centros urbanos. Tá? É um período aí que a mecanização chegou no campo de forma muito cruel. Desemprego no campo em massa, as pessoas sem acesso à terra tal, e vêm para as cidades, né? Tentar uma melhor condição de vida. Só que, gente, na cidade encontra uma melhor condição de vida ou não? Não. E a cidade também, gente, assim, ela não se preparou, né, para uma situação como essa, né, gente? Uma cidade como São Paulo, que, por exemplo, a gente está falando aqui, né, em 1960 ainda. Não, tô falando de 80, tô até meio cego já, né? Não vou nem falar para vocês coração já, que já estamos entrando já na madrugada. Bom, mas em 1980, você já tem já o metrô na cidade de São Paulo. E a primeira estação do metrô inaugurada foi a estação de Jabaquara, próxima à nossa escola. Que maravilha, né? Então era a linha azul. Gente, por que nesse período já, anos 70, por que já não pensou em expandir esse metrô para a periferia? Porque, gente, o transporte público, né, ele não era para a periferia. Fato. Óbvio, gente, se pensar assim racionalmente, como que não deveria ter uma estação de metrô, por exemplo, no Jardim Miriam? Claro que deveria ter. Deveria ter uma estação de metrô na Vila Missionária. Claro que deveria ter. Deveria ter, sim. Óbvio que deveria ter. Só que é claro, você tem que construir, né? Você tem que pensar e projetar a cidade antes das pessoas ocuparem a área. Isso é uma coisa óbvia, né? Se você fala, por exemplo, em planejamento urbano, é óbvio, né? Mas o óbvio, né, gente,
para os nossos governantes acaba não sendo tão óbvio assim. Né? Porque quando você acaba entrando, por exemplo, em questão de projetos de poder, você pensa em ganhar a próxima eleição, você não pensa, na verdade, na vida do povo da sua cidade. Então isso explica, a cidade, os rios são esgoto a céu aberto, todo ano tem enchente, dava para ter prevenido isso? Claro que dava, professor, é claro que dava, mas o negócio foi o quê? Ah, deixa rolar, né? Então a cidade ela cresce de forma desordenada, né? Você pega em alguns bairros onde a concentração populacional é muito grande, o transporte público não dá conta, você vai pegar o ônibus de manhã, né? Antes das aulas remotas para ir para a escola, se você atrasar 5 minutos, você não chega às 7 da manhã na escola. Se você chegar no ponto, o ônibus passa lotado, 2 ônibus lotados, o terceiro você tenta se espremer para entrar. Essa é a condição de quem mora em área periférica. Tá? Essa é a condição de quem mora em área periférica. E poderia ter chegado o professor no metrô até lá? Claro que poderia, mas não houve, né, por parte do poder público esse pensamento, né, de já naquele período projetar um crescimento da cidade. Né? Planejamento urbano, gente, é tudo, né? E você vai visitar, por exemplo, bairros como Americanópolis, com a Vila Missionária, dar uma volta na Ervan Quissajiquian, é você ter uma aula, né, de como não fazer planejamento e desenvolver uma região sem planejamento nenhum. Ali é uma área, ali é uma aula clara de como não fazer, de como não desenvolver determinada área. Tá? É uma aula muito clara. A Avenida Yervant Quissajiquian era para ser uma avenida muito mais ampla se ela fosse projetada. Não foi projetada, foi crescendo, foi indo e virou, né, aquela concentração populacional tão grande que a gente vê naquela área, com acessos realmente muito ruins para a população que mora ali. Tá? E isso é o que tem que ser lembrado sempre, né? Na área central é assim também? Não, na área central é bem diferente. A gente, anos 80 você vai ter uma acentuada queda da taxa de mortalidade. Né? A expectativa de vida ela já passa a ser maior. Se no primeiro gráfico ali, né, década de 40, a gente fala de 45 anos e meio, em 80 você está falando de 62 anos e meio já. Você tem uma expectativa de vida aumentada em 20 anos. É um dado muito significativo. E nesse período você tem, né, gente, um aumento muito grande da entrada de mulher no mercado de trabalho. Isso eu vou deixar para a próxima aula, né, falar sobre a questão das mulheres no mercado de trabalho, porque assim, a gente vive numa sociedade, né, gente, principalmente hoje, né, que você fala, por exemplo, na questão da família. Na verdade, quem vai realizar a jornada dupla, tripla, tal, é a mulher. Né? Aquela questão que o homem era provedor da casa, tal, é algo que, né, já não existe mais na maioria dos lares hoje. Né? Na maioria dos lares hoje, os dois têm que trabalhar. E hoje tem lar que a mulher trabalha e o cara fica em casa cuidando de tudo. É isso, né? Bom, eu sempre ajudei em casa, né, gente? Isso é uma coisa importante falar. Sempre cuidei de filho, né? Nunca tive problema em relação a isso. Mas tem entendimento até em relação às pessoas que eu conheço que essa é uma situação meio rara, né? Na verdade, a questão da criação de filho tá, acaba ficando, infelizmente, a cargo da mulher, né? E essa família brasileira, né, que fala assim, né, o homem é o provedor, mas o homem, na verdade, não é o pai, né? A mulher acaba sendo pai e mãe. Na maioria dos casos, isso, tá? Não tô falando, não tô generalizando, não, mas na maioria dos casos acaba acontecendo isso. Então a mulher ela acaba tendo aí, tendo que entrar e ela não entra para, na verdade, se desenvolver, para ficar rica e tal. A galera entra no mercado de trabalho para sobreviver. Tá? É sobrevivência, porque só um trabalhando já não dava mais, o custo de vida vai ficando cada vez maior, tá? Então também todo mundo já tem que começar a trabalhar, porque já começa a ficar uma situação desesperadora numa cidade como a nossa. Anos 2000, gente, olha aqui a base da pirâmide, ela já muda. Ela já muda, as pessoas começam a ter menos filhos.
e a população começa a envelhecer cada vez mais. Então essa pirâmide ela já não é mais típica de país subdesenvolvido, tá? Ela já passa claramente por uma transição, certo? Observando aqui, friamente, você já começa a ver isso. A base da pirâmide ela vai se estreitar, a expectativa de vida vai aumentar, né? Se você vê assim, acima de 80, né, aumenta, até em relação ao período anterior, ó, acima de 80 anos tem um aumento muito significativo, de 75 a 79 também. Tá? Um aumento muito grande, a população vai ficando cada vez mais idosa. Gente, isso era previsto que ia acontecer, né? Já não dava para ter pensado lá atrás em meios para se resolver, se equacionar essa questão? Dava, professor, dava para fazer, mas aí dá muito trabalho, né? A gente ficar pensando em coisas de futuro e tal. Até como eu falei, que as pessoas, o pensamento, na verdade, do político no Brasil, historicamente, é o pensamento para aquele momento, né? A gente não pensa daqui a 50 anos. Se vocês assistirem lá as aulas de novo, lá sobre a industrialização brasileira, vocês vão ver isso. O pensamento é o agora, né? Vamos pensar no agora. E é claro, né, gente? A população nascendo menos, envelhecendo mais, né? Você muda a dinâmica da população e você vai acabar encontrando alguns problemas em relação a isso. Claro, né? Se pensasse antes, era mais fácil de resolver. Bom, como a gente falou ali atrás, né, gente? A desigualdade social ela se amplia e aí pela qualidade também, pela oferta de produtos. Você, por exemplo, mora numa área periférica, o excesso ao transporte público tá, não é o mesmo de quem mora numa área central, né? Existe uma diferença muito grande em relação a isso. E essa desigualdade, gente, ela vai chegar assim, num nível muito grande. Muito grande mesmo, porque a riqueza ela acaba ficando concentrada, né, na mão de poucas famílias. Eu moro aqui no bairro do Ipiranga, por exemplo, que no meu bairro tem uma família aqui que é dona de mais de 100 imóveis. Não é uma casa, não, que é a casa do pai que você herdou, que você está morando. Não, são 100 imóveis de aluguel. Ou seja, o cara ele não produziu nenhuma riqueza dessa, ele herdou essa riqueza e vamos que vamos. Né? Então essa desigualdade realmente ela é muito grande. E aqui, pessoal, você consegue ver essa transição demográfica no Brasil, ó, desde o Brasil Império até o ano de 2022, uma estimativa. Tá? Então você começa a ver, né, que o crescimento vegetativo do Brasil, né, o que está em amarelo aí, ele vai ter um aumento significativo, né, principalmente a partir da década de 30. Tá? Esse aumento ele vai ali até a década de 70 e aí nos anos 80 já começa o quê? A diminuir. Tá? Quando você fala ali, né, em outros elementos aqui trazidos no gráfico, né, como a TBN, né, a taxa bruta de natalidade, que está ali, né, no azul, você começa a ver o quê? A taxa também ela começa a diminuir de forma muito grande. E em vermelho, a TBM, taxa de mortalidade também. Então, você pode criticar o sistema de saúde, tem inúmeras críticas também à ATC, mas assim, a gente tem um sistema de saúde como o SUS, numa época de pandemia como essa que a gente está vivendo atualmente, o Sistema Único de Saúde foi o que salvou, né, gente, grande parte da população. Claro, o atendimento ele é muito longe do que poderia ser. Mas o cidadão que tem a carteirinha do SUS, ele tem direito, né, e tem um atendimento médico. Você pode questionar a qualidade dele, né, pode questionar, claro que pode, mas você tem acesso a isso. Então isso vai ajudar a explicar, principalmente essa diminuição aí da taxa de mortalidade. Certo? Claro que a taxa de natalidade, né, a gente na próxima aula a gente vai falar mais a respeito disso, a gente também tem que colocar na conta da grande revolução dos métodos contraceptivos, né? Pela primeira vez na história, então a partir dos anos 80 principalmente, mas 70 começa isso, a mulher ela começa a escolher se ela quer ter filho ou não. Ela
passa a ter esse poder de escolha, né, que vai ser algo que vai mudar a relação, né? Então a mulher ela pode, durante toda a fase de fertilidade dela, não ter filhos. Ela pode, nesse momento, ter essa escolha. Né? E essa vai causar, na verdade, uma grande revolução, né, e uma grande mudança aí na pirâmide etária do nosso país, certo? E aí eu trouxe algumas reportagens, né, gente? A gente já caminhando para o final, né? Que assim, a população idosa no Brasil ela vem aumentando, né? Então assim, só que a preocupação, gente, com isso, ela só vem recente. Né? O governo, na verdade, não fez estudos demográficos para precisar que ia chegar num ponto que ia ter isso. Não, já foi deixando rolar, né? E aí nós chegamos nesse ponto, né, gente? Porque assim, número de idosos cada vez maior. Hoje as empresas, a maioria delas, prefere demitir quem já está no mercado há muito tempo, que tem um salário maior, para contratar alguém que está entrando no mercado agora com salário menor e menos capacidade. Né? Então isso a gente encontra hoje, né? Um cara que hoje trabalha, por exemplo, com CLT, o cara ele ser demitido, em algumas áreas já não existe mais trabalhar com CLT, você trabalha com contrato. E a população que vai ficando mais velha, né, até por ter um custo de vida maior também, ela não pode cobrar o salário do cara que está começando, né? Eu vou me sujeitar a trabalhar por esse valor, ela não consegue fazer isso. Então você começa a ter uma série de problemas. A questão da aposentadoria, por exemplo, que você começa a mudar, né, essa dinâmica, até com discussões recentes sobre a reforma da Previdência. Eu acredito que essa discussão ela poderia ser feita há 30 anos atrás já. Mas não, a gente espera chegar num ponto assim, onde a gente visualiza um problema e vamos mudar. Só que essa mudança ela não é para todo mundo, né? Então são coisas que pegam, né, gente? Que a gente começa a viver no nosso país, a gente começa a entender cada vez menos, né? Se fosse o mesmo critério para todas as pessoas, ótimo, né? Mas infelizmente acaba não sendo, né? E esse é o grande problema. Não dá pra gente falar, por exemplo, a palavra da moda em meritocracia se as pessoas não têm as mesmas oportunidades, né? Então, já é uma palavra que não se aplica. E você começa a falar que o envelhecimento do Brasil compromete o crescimento, né? Aquela coisa toda, tal, né? O que será que compromete mesmo, né? O que será que estão pensando, né? O que será que é uma questão econômica, né? A gente vive no capitalismo hoje e tudo passa por uma questão econômica. Né? Tudo passa por uma questão econômica. Não tem jeito, a gente vive isso. Agora, gente, a população está diminuindo. Trouxe uma outra matéria aqui para a gente discutir. E para vocês verem o quão curioso é. Se a população está diminuindo, o governo está fechando escolas porque a população está diminuindo, por que uma sala de aula tem 40 alunos? Essa é uma ótima pergunta, não é? A prioridade do governo é com a formação de vocês ou não? Nunca foi, gente. Nunca foi. Quando a escola ela se torna uma escola para todos, a preocupação do governo, na verdade, ela passa o quê? Só a fazer cumprir a legislação, que é o quê? Ofertar vaga para as pessoas. Há uma preocupação com a qualidade? Olha, por parte do governo, ele dita uma diretriz, cria um currículo, mas assim, não há essa preocupação, né, gente? Não há essa preocupação. Essa matéria aqui é de 2019, né, e do estado que a gente vive. Então, você fala uma superlotação das salas de aula. Bom, mas se tem menos jovens, professor, não poderiam ter menos alunos por sala, ter um aprendizado significativo e melhor? Claro que sim, gente. Mas é interesse do governo formar vocês dessa forma ou não? Tá? Essa é uma análise que vocês têm que ter, têm que questionar isso o tempo todo. Tá? Não é aceitar o que eu falo, é observar o meio que vocês vivem. Achar até aula numa sala numa sala que não comporta 40 pessoas,
comporta no limite ali 40, né? Na normalidade já é uma aberração isso, né? Eu fico muito preocupado com o ano que vem, que eu duvido, né, que ainda você vai falar em começar a questão de vacina, porque a vacina não vai ter esse ano mesmo, né? A gente já começou a entender isso. É o número de alunos por sala no ano que vem. Poderia ter 25, professor? Claro que poderia, mas vai ter 25, professor? Com certeza não. O governo ele ganha dinheiro do Fundeb, do governo estadual, por aluno. Ele não ganha por sala. Então, se ele puder colocar o máximo de alunos dentro de uma sala de aula, é o que ele vai fazer. Né? É uma questão econômica, tá? Não é uma questão da qualidade de ensino, certo? Infelizmente. E aí, pessoal, para fechar, trouxe para vocês uma mapinha só para mostrar, né, a distribuição da população brasileira. Porque quando você fala em distribuição, né, mostrando a pirâmide etária, a gente não começa a ter claro onde a população ela vive, tá? Esse tipo de análise cai muito no vestibular. E é fundamental que vocês sempre se lembrem que, assim, a ocupação da população no território brasileiro hoje, ela ocorre, gente, principalmente devido a fatores históricos. Grande parte da população é concentrada próxima do litoral, até hoje ainda, isso desde o tempo do Brasil colônia. Tá? Então, a maior cidade do país, a cidade de São Paulo, está localizada próxima ao litoral, né? Nós estamos aí a menos de 100 quilômetros do litoral. Então, essa concentração ela vai ser próxima, né, da área litorânea, uma herança histórica. E, gente, nós vivemos num país onde tem grandes vazios demográficos ainda, tá? Principalmente na parte norte do país, certo? Que geograficamente é a maior área do Brasil, mas é uma área que a gente pouco conhece a respeito dela, né? A gente começa a achar, infelizmente, até devido à mídia, o que a gente ouve e tal, que o Brasil todo é como a cidade de São Paulo, e não é, né, gente? Quem tem parente que mora em outras regiões, quando viaja vê isso, né? O pessoal às vezes tem ideia de que, o pessoal mora em São Paulo, o cara veio lá, né, tal. Os caras ricos lá de São Paulo, os caras que têm dinheiro, né? Porque tem ideia mesmo, né? Os caras que são de São Paulo são os caras que têm dinheiro, né? Até pelo fato de ter acesso à tecnologia, ter acesso a mais produtos do que outras áreas do Brasil. Né, gente? Mesmo com a internet, vários produtos ainda não chegam em algumas áreas do nosso país, tá? Infelizmente, acabam não chegando. Mas a concentração populacional até hoje ainda, ela é próxima da faixa litorânea e ela vai se concentrar principalmente na região sudeste do Brasil. Até porque foi a região onde se desenvolveu inicialmente a atividade industrial no Brasil. Né? Então você traz essa questão histórica também. Primeiro do café, depois ali o Rio de Janeiro como sede do Império, né? Então tudo isso fazendo com que o Sudeste tenha essa importância realmente tão grande para o nosso país e seja a área aí de maior concentração populacional. Certo, gente? Se tiverem dúvida, a gente podem deixem aí. Aqui está a bibliografia, se alguém tiver curiosidade para dar uma lida, dar uma aprofundada a mais, recomendo que façam. Tá, gente? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estamos aí. Tá? Se cuidem. Um beijo no coração. Até a semana que vem e é nóis!